E aí, pessoal, tudo bom? Sou Rafael Dócio Saudável. Eu sou Vinícius Rodrigues e eu tô emocionado com esse episódio aqui, viu, Rafa? Você vai relembrar os tempos, vou relembrar, porque aí tá recebendo Você aqui... tomava reguada. Palmatória? Palmatória? Nossa. Era o tempo da palmatória, será? Não, não tem tanto tempo assim, não. Mas a gente tá aqui com uma profissional fantástica de Vitória da Conquista e empreendedora, né, Rafa? Sim, uma amiga e uma colega, né, de profissão. Exatamente. Estamos aqui com Cláudia Macedo, CEO da Micro, né? Sim. Exatamente, grande empresa aqui de patologia da cidade, grande empreendedora, professora universitária. Empreendedorismo feminino. Exatamente. Isso é importantíssimo. Isso a gente fala bastante aqui, que não é qualquer mulher que enfrenta isso não, viu? Você tá de parabéns por toda a história que você tem. Quem vai conversar sobre isso agora, né, Rafa? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço. Eu tô emocionada. Até porque, né, Vinícius? Eu conheço você desde pequenininho. Quando ele tinha cabelo, lá né? Isso, quando ele tinha cabelo. Lá dentro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mas agora ele vai voltar essa época. Porque o é? J. Bruno veio aqui, na hora que ele viu o Vinícius, ele falou, você devia pôr cabelo também. Estão tentando me convencer de fazer o implante, mas eu sou resistente. Você é resistente, Sou sim. heróis sim. da resistência. Sim, você... Vai ficar mais bonito. Ah, tá Né? vendo? Tá vendo? Nossa, Tá vendo? aí é difícil. E você que tá aí, não esquece, né, Rafa? Se inscrever, compartilhar, a gente precisa disso aí, né? Compartilhar com os Sim. amigos, a gente precisa de inscrição, ativa o sininho. Né? Isso aí, compartilhar e bota o dedo lá, como disse, senta o dedo na tecla. Senta o dedo na tecla, E aí, Cláudia, seja bem-vinda. Mas antes da gente falar, né, de todo esse empreendimento seu, como é que foram suas origens? Você falou que você não é daqui, né? Eu Você é de sou fora, né? natural de Ilhéus, na Bahia. Aquela terra maravilhosa, terra de praia, de sol. Eu nasci no mês de janeiro, não vou dizer o ano, porque não tem porquê estar falando esse tipo de coisa. Né? Meus pais viveram a vida, uma boa parte da vida em Ilhéus. Eu estudei lá. E seus pais são de lá? São de lá também, os dois são de lá. E estudei no Instituto Nossa Senhora da Piedade, um colégio de freiras lá. E fiz até... Depois eu fui pro Colégio Nossa Senhora das Vitórias e depois eu fui para Salvador para fazer o cursinho, né? Porque nessa época se fazia assim, né, gente? Saía saltitando. Bem isso. Né? Saía Até recentemente. Até recentemente se fazia isso. E ainda aí... faz. Muito, né? E por coincidência da vida, vim parar em Vitória da Conquista. Mas Olha, aí você fez o curso de medicina em Salvador. Curso de medicina em Salvador, Universidade Federal da Bahia. Depois eu fiz a especialização em anatomia patológica lá no hospital professor Edgar Santos, o universitário professor Edgar Santos, da UFBA. E depois, nesse meio aí, nesse entremeio, me apaixonei por um conquistense. Agora, uma curiosidade que eu falo isso... Foi o coração que trouxe Foi o coração. Foi, sim. Fiquei apaixonado por essa terra, né? Isso, foi Você o coração também. que me trouxe. Foi o coração que me trouxe pra cá. Você também. Exatamente. Agora, você é professora, né? Muito mais que a gente, né? Muito mais. Um mero aprendiz, né? Um dia a gente chega nesse nível. Mas a gente vê que quase ninguém quer, né? Fazer anatomia patológica. Por que você viu alguma coisa assim durante a faculdade? O que te encantou? Olha, eu passei por a gente passa por todos os grandes grupos, né? Pediatria, clínica médica. E eu tive um professor, o nome dele é eu tenho, é Aristides Queito de Queiroz. E ele era, quando eu passei pela patologia, sabe aquela pessoa apaixonada pelo que faz? Que ele ainda faz? E ele me fez me apaixonar, literal. Eu fiz um estágio lá para poder ver como é que a coisa funcionava, como é que era a anatomia patológica. É uma especialidade que você sabe que não entra em contato com o paciente, a gente vive no meio de um laboratório. Eu passei, 6 meses fazendo esse estágio. E me apaixonei, porque eu acho que, literal, você tem que se apaixonar, porque senão você não consegue fazer. Você tem que gostar daquilo que você faz, né? E você o básico. Você falou um negócio aí, né? Que acha que é fácil, mas você falou, eu não tenho contato com o paciente. Aí pega aqueles laudos, né? Peça.
pulmão, lobo superior direito. Esse pessoal da torácica é meio relento assim. Solicito, né? Pô, Sem história. não tem história, nem nada. Sem história. Não tem história clínica, né? Você que tá ouvindo aí, nosso colega, por favor, manda a história. História clínica. Exatamente. Porque não vê o paciente. É verdade. Não vê, às vezes, o exame de imagem. De imagem, exatamente. Nós somos, na realidade, nós fazemos parte de uma equipe, porque a gente faz parte de uma equipe muito profissional. E a gente tá lá no finalzinho, porque depois, se for uma neoplasia maligna, é o oncologista que entra, né? Sim. E assim, anatomia patológica, eu sou literalmente apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que a anatomia patológica, pelo fato de a gente viver dentro do laboratório, não se tem aquele glamour, sabe? O glamour da medicina. Porque a gente tá dentro do laboratório, a gente não tem o contato com o paciente, a gente não tem o olhar do paciente. A anamnese, exame físico, a né? gente não examina, mas não examina o paciente, a gente aprende, mas não usa na prática do dia a dia, né? E eu acho assim que quem faz anatomia patológica tem um viciozinho, sabe, de querer desvendar as coisas, eu acho. Na maioria das vezes, mesmo sem história clínica, não é? A gente desvenda, não é? Muitas vezes a gente sabe a história clínica no ato cirúrgico. Fulano, me conta a história clínica aí. Verdade. Entendeu? Mas é uma especialidade definidora, né? Com certeza. Ela é definidora Com certeza. de conduta, né? Com certeza. E eu acho assim, os meninos, de uns 5 anos pra cá, eu vou botar 5? Não, eu vou botar um pouquinho mais. De uns 7 anos pra cá, se mudou muito a visão que se tem da anatomia patológica. Nós ainda somos muito poucos no Brasil todo. Só para você ter ideia, o último censo dos médicos especialistas foi 3.864 patologistas pro Brasil inteiro. Não dá um por cidade. Não dá um por cidade, exatamente. Eu tô falando para vocês. Eu vim para cá pelo coração, pelo amor. Me apaixonei por um conquistense e tive que vir para cá. Uma coincidência, né, da vida. E tava fazendo patologia... lógico, pelo fato da gente ser muito pouco, a gente não fica, né, sem lugar para trabalhar. Perfeito. Então, eu já estava com tudo direcionado, mas aí, como é que eu ia largar o marido? Já tinha um filho, já tinha uma filha, que é Lorena. Que é sua cópia. Que é minha cópia. Sua cópia. E aí, a partir disso aí, eu vim para cá. Já vou fazer 30 anos. Faz agora 30 anos. Mas você, quando chegou aqui, você já iniciou... a micro, já começou a empreender? Isso, exatamente. E o micro foi você que... Foi. A ideia é sua, A ideia foi do meu marido. O nome foi do meu marido, tá? A ideia é micro e se tornou micro o resto da vida, mesmo a gente mudando de logomarca, essa coisa toda. E quando eu vim pra cá, você imagine isso há 30 anos atrás, mulher... Porque quando se é homem, é mais fácil de empreender. E é mais fácil da aceitação também, das pessoas aceitarem. Com certeza. Muito mais fácil. As pessoas me diziam assim, mas você vai montar um laboratório? E naquela época não existia... Porque hoje, a gente tem um padrão hoje. A gente pode procurar um consultor para poder fazer um laboratório, entendeu? A gente tem outras pessoas no Brasil inteiro. Imagine você, há 30 anos atrás, montar um laboratório de anatomia patológica, do qual as pessoas não sabiam. E acabava que tipo você... de especialidade é essa? Você era quase só o único funcionário. Isso, exatamente. Eu tinha uma secretária, 2 técnicas, porque uma técnica era minha irmã, porque minha irmã também fez técnica em anatomia patológica. E o outro técnico era meu primo. Então, a gente começou assim. Nós começamos, sabe aonde? Na frente do IBR. Sim. No edifício Idalina Veloso. Começamos ali. Era um laboratório pequeno, mas que atendia a população. E era uma cidade que não tinha patologista. Entendeu? Patologista residente na cidade. Eu fui a primeira. Mas, meus amigos, não é fácil. Mas se você não tiver a coisa, o laço familiar, você não consegue. Porque meu marido é de Vitória da Conquista. Nascido, criado, benzido aqui nessa cidade. E ele me ajudou muito, sabe? Porque, imagine, mulher, vou repetir, querendo empreender... Forasteira também, né? Porque, querendo ou não sou da cidade. Claro, ninguém te conhecia. Ninguém me conhecia. Então, assim, esse é um trabalho... E tem uma rixinha ali, né, Ilhéus? Sim, tem uma coisa pequena. Eu não sou daqui, mas eu sei. Tem uma coisa pequena, E, assim, aí você me pergunta, por que eu não fui para Ilhéus? Porque eu me apaixonei por um conquistense. Porque Ilhéus também não tinha laboratório de anatomia patológica.
entendeu? E aí eu não fui para Ilhéus porque meu marido estava aqui, era uma mudança muito grande, ele já era profissional aqui em Vitória da Conquista. Você vê, 30 anos atrás, se a gente olhar hoje ainda existe, infelizmente, a resistência contra a mulher que ocupa um cargo importante, que gere, que empreende. Eu vi... Gisele contando. Pois é. A Gisele do boliche. Do boliche. Ela falou que ia em reunião, que uma vez Isso foi tem pouco tempo. Foi. Uma vez pra... Tá, mas e o... Como é que o... Ela falou, cadê? E seu sócio? Seu sócio majoritário. Onde ele está? Não, sou eu. Sou eu. Ou sócio, falou. Ou sócio. E muitas vezes eu ouvi várias coisas, assim. E o patologista? Eu tinha 27 anos na época, tá? Mas somando da minha idade. Eu tinha 27 anos na época. Então, assim, as pessoas me olhavam e não... e o patologista mais antigo? Cadê o médico? Mas não dizia médica patologista. Eu sou a única médica patologista. Mas, assim, as coisas não são fáceis. Você precisa ter uma disciplina muito grande, né? Porque se você fosse só patologista, ótimo, você vai sentar no seu microscópio, liberar suas lâminas, liberar seu diagnóstico. Mas não, eu tinha uma empresa ao redor, né? E essa empresa que tinha 4 funcionários, hoje é uma empresa que tem 33. É um negócio... Entendeu? Então, assim, bacana, e isso não foi de um dia para outro. Claro. Né? Porque a gente acha assim, ela acendeu, né, rapidamente. Não, foi dia a dia, todos os dias. Que eu sempre digo para os alunos, quando você está com o diploma debaixo do braço, você acorda médico e dorme médico. Acorda médico e dorme médico. Não tem folga. Não tem folga. Não tem Pense folga. se você tem folga. Você não Tem existe. folga. Você não deixa de ser médico quando você entra em sua casa. Eu falo isso com grande frequência nas palestras, porque assim, quem faz medicina não tem mais férias. Esquece, se você estiver num avião, viajando em lua de mel, eu já falei isso várias vezes em sala de aula, se alguém passa mal, você vai ter que atender. Você está numa festa lá, no momento de descontração, bebendo. Se alguém passou mal do seu lado, você tem que dar o socorro. Ou você reza. Tem algum médico? Espera 5 minutos, vê se alguém responde. Tinha um colega meu que fala isso. Se alguém pergunta, tem médico? No avião, você espera uns 5 minutos, vai que alguém fala. Não falar, você vai agora. Não tem jeito, não tem férias. Não tem. Eu acho que é a única profissão que a gente não tira férias. Né? E eu vim de uma escola, é uma coisa muito interessante. Eu vim de uma escola que a maioria dos patologistas eram homens, as mulheres eram poucas. E a gente vinha de uma coisa de que o patologista ele devia viver dentro do laboratório. Ele não deveria nem ter contato com ninguém, porque ele não precisa, ele tem a lâmina na mão. E com o tempo, depois que você fica sozinho, você vai percebendo, rapaz, a gente trabalha numa equipe. E se eu não tiver a solicitação médica, se eu não tiver a história clínica, não tem como eu chegar. Porque é uma equipe, Sim. Não é só a minha lâmina. Existe um paciente por trás, existe uma história clínica, existe um exame laboratorial, existe um exame de imagem. Tudo isso é muito importante para a gente. Então, se mudou muito também a visão do médico patologista. Hoje, ele integra a equipe, porque tem que ser mesmo. Você não dá um diagnóstico hoje se você não tiver, né? Isso é provado clinicamente. Sim, né? Sim, com certeza. As reuniões multidisciplinares, sim. Elas melhoram o tratamento do paciente. Com certeza. Porque às vezes a gente vai fazer uma reunião, né? E aí, no caso, quem tá mais hoje é Renato, né? Ele fala, Rafa, nessa imagem aí, talvez é melhor você pegar, o radiologista que tá, talvez essa local é melhor para fazer a biópsia, porque não sei o que, entendeu? Sim. E às vezes a gente, nem todo mundo que tá vendo, a gente é médico, né? Vamos dizer assim, um leigo. A importância do patologista é tão grande que quando a gente fala em câncer, se não tiver um diagnóstico histopatológico, convênio, se for no SUS, não libera o tratamento, se por acaso for quimioterapia. Não libera. Sim. Não libera. No sistema não passa. Vamos pôr assim, você vai cadastrar lá, não passa no sistema. Então é muito importante, né? Não, com certeza. E eu acho que a gente fazendo parte... Eu me lembro quando eu cheguei logo aqui, a gente saiu lá da Lina Veloso e fomos para Cândido Salles, que hoje é a sede do laboratório. E eu disse, eu vou fazer sessões anatomoclínicas. Eu não sei se você já participou. Já. Então, eu botava todo mundo lá dentro do laboratório. Porque eu dizia, gente, eu preciso ver o paciente por um todo, eu não preciso só ver a lâmina, entendeu? Isso isso é uma mudança de paradigma. E é bacana, né? Porque tem coisa que a gente...
que fala também, assim, né? Eu falo, você fala, tem Sim. hora que você mostra uma peça. Sim, né? sim, com certeza. E essa importância de ter um profissional, ou vários profissionais, né, de credibilidade, formação, a credibilidade da empresa, isso para nós que estamos pedindo o exame, precisamos de exame para dar o tratamento, é um negócio fundamental. Eu lembro que certa feita, um certo plano de saúde, né, atendi o paciente, pediu o exame, falei, você faça aqui e tal. Aí o plano de saúde mandou para fora de Vitória da Conquista para fazer em outro lugar e tal. E o paciente voltou. Aí quando pegou o laudo, que eu olhei, eu falei, poxa, escreveram o lado errado aqui. Agora, você acha que eu vou acreditar se o plano, o laboratório de lá te mandar de novo aqui, dizer, não, aí só escreveu errado, aí acabou a confiança. Como é que você... Então, o paciente, ele perdeu o procedimento que ele fez, perdeu tudo, porque, né? E o laboratório de anatomia patológica, você tem que ter um controle de qualidade muito grande, porque errar é humano, né? Sim. Mas errar na área de saúde muitas vezes é desumano. Perceba. A cadeia que isso pode dar. Então, assim, hoje já existem numerosos programas de controle de qualidade, inclusive a nossa Sociedade Brasileira de Patologia já tem o PAC, que é um semelhante de análises clínicas, e que nos ajuda muito. Hoje a gente tem um sistema no laboratório que a gente não usa mais papel. É tudo o QR Code. O paciente, quando entra QR Code, passa por todas as etapas da técnica, da macroscopia, de todas as etapas do exame com QR Code. Então, isso já é um avanço muito grande. Você tem acesso aos laudos, vocês sabem disso, né? Aos laudos pelo e-mail. Então, é liberado pelo patologista, já entra no e-mail do colega, entendeu? Então, isso é importante. Importante, né? Da agilidade, né? Comodidade. E nesse preparo seu? Porque a gente, na medicina, a gente é muito um sacerdócio, né? Ninguém vai lá dar uma aula de gestão para nós, né? Eu, pelo menos, não tive. Ninguém... Não, a gente fica brigando. Agora, eu tava falando isso um dia, não sei se foi com... Eu não sei se foi Márcio ou Fabrício, que tem que se preparar, porque várias faculdades já estão colocando como cadeira ou componente optativo e tal. Algumas já colocaram até como regular a questão da abordagem econômica, gestão. A gente precisa introduzir essas cadeiras, introduzir as cadeiras de novas tecnologias de saúde, né? Telemedicina. Isso precisa ser uma cadeira regular. O mundo mudou muito. Né? E a gente precisa mudar também a nossa forma de ensino. Não tem jeito. Então, provavelmente você aprendeu e tomou muita pancada e caiu muito na administração. Porque você imagine, há 30 anos atrás, os laboratórios eram geridos por pessoas que hoje são meus velhos professores. E tinham aquela mentalidade, as coisas ainda eram manuais. Porque a anatomia patológica, apesar de hoje meu laboratório ser todo automatizado, mas eu ainda dependo do ser humano. Então, assim, a gente tinha ainda coisa muito manual, artesanal, literal mesmo. E alguns laboratórios ainda do Brasil ainda são assim. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu estava... Por mim era muito fácil estar na frente do microscópio, colocar uma pessoa para gerir e dizer, vai lá, paga o funcionário. Eu tive que aprender o que era imposto, por que eu pagava, o que era FGTS, o que é lei trabalhista. Porque está mudando cada dia mais, né? Não é só agora, está mudando. Mas, assim, eu acho que não só isso também, né? Gestão de marketing, tudo. Almoxarifado. Comprar porque a gente usa álcool, a gente usa algumas substâncias como xilol, formol, essas substâncias que fazem parte do laboratório de anatomia. E até para comprar você tinha que procurar, e eram bem mais escassos. Hoje não, hoje está tudo aqui no tablet, você já pede. Então, assim, era outro mundo. Mas, assim, eu nunca me senti a gestora, sabe? Porque eu sabia que eu estava aprendendo, e como eu aprendo ainda hoje, todos os dias. Em relação a tudo. Até a construção de um laboratório de anatomia patológica, eu tive que procurar a sociedade, porque não existia um padrão. Hoje já existe. Entendeu? Então, eu procurei, eu fui atrás de saber como é que era. Na verdade, você fez parte do processo todo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas para quê? Os técnicos em anatomia patológica, que são pessoas que trabalham com a gente, hoje todos são de 3º grau. Antigamente não era assim. Entendeu? Então, isso foi se modificando, mas é aquela velha história. Você tem que ter foco. Porque se você não tiver foco, não adianta. Você tem que ter conhecimento. Porque você tem que saber o que você está fazendo. Você imagine, né?
montar um laboratório e fazer a profissão se você tá sabendo o que é aqui. Você tem que ter oportunidade também. Tem que ter disciplina, porque senão um dia você diz, mas aí tem 20 casas ainda para liberar, mas agora está chegando perto de 6 horas. Isso nunca existiu para mim, né? Primeiro porque eu estava só e entrava 7 horas e saía 20, 21, 22 horas, porque era a rotina. Se você me perguntar se você se arrepende, não, porque eu tinha um foco, eu tinha uma meta. Por quê? Porque também tem responsabilidade. Você tem uma empresa, você tem vidas dependendo de você. Isso é uma coisa que as pessoas que não empreendem não têm essa noção de responsabilidade. Pronto. Porque no momento que você cria uma empresa, você começa a ter famílias, né? Hoje você tem 33. 33 famílias que dependem diretamente do nosso trabalho. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Aí, se você me perguntar assim, você faria? De novo, faria. Eu faria tudo de novo, do mesmo jeito. Lógico que agora eu ia ter um pouquinho mais de experiência, né? E você se preparou, fez cursos? Não, curso... Eu fiz alguns mini cursos de gestão, mas nada assim, gestão empresarial. Assim, pelo fato de eu estar só, muitas vezes eu não tinha tempo. Literal mesmo, eu não tinha tempo. A FGV veio aqui, fez vários cursos de gestão, só que eu estava com um laboratório sozinha. Então, eu não dava. Mas eu ia para a internet, eu procurava. E eu literalmente enchia o saco do pessoal da sociedade. Era qualquer dúvida, sociedade. Qualquer dúvida, sociedade. Hoje, a gente já tem uma assessoria jurídica que já nos dá esse, sabe? Então, assim, é uma mudança de visão e as coisas vão crescendo muito grande, né? Então, assim, eu acho que empreender... Eu fui dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino em uma das faculdades daqui. Que massa. E empreender, para mim, ele não é um dom, ele é um comportamento. Você se torna empreendedor porque você vai fazer aquilo ali todos os dias. Você vai se comportar como empreendedor. Então, quem vai apagar a luz da sua empresa? É você. É você que fecha a porta da sua empresa. O boi cresce aos olhos do dono. Do dono. Essa é uma visão que você... E você aprende, porque você... Né, muitas vezes você toma lição, você perde, você tem prejuízo. Então, você vai aprendendo no dia a dia, sabe? Eu acho que, assim, a receita são todas aquelas que eu falei. Eu acho que você precisa ter foco. Você quer, então vamos lá. Se você quer fazer uma empresa e que essa empresa, ela perdure, porque também não adianta você fazer uma empresa pequenininha e dizer, não deu certo, daqui a um ano eu fecho ela. Não. Ela tem que ter uma durabilidade, ela tem que, né, ter uma resistência. Teve algum momento que você considera assim, que virou a chave, você começou ali aprendendo, mas ali, a partir de agora, realmente caiu a consciência, eu sou empreendedora e, assim, eu preciso, assim, tá firme e focada nisso aqui. Porque até, provavelmente, no início, você estava mais preocupada com a questão... Assistencial, né? Não, com certeza. Quando eu vim para cá, eu tinha... A maioria das empresas, elas não tinham um administrador. Era muito interessante. Aí eu comecei a perceber, digo, não vai dar para eu abarcar isso tudo só. Eu preciso ter uma pessoa do meu lado que resolva pelo menos essa parte burocrática, dizer, né? Porque é uma parte que denota muito tempo e vou repetir. Literalmente eu não dava para. As nossas reuniões eram 10 horas da noite, 10 até meia-noite. Entendeu? Isso foi, assim, quando o laboratório fez, assim, mais ou menos uns 5 a 6 anos, eu digo, não, agora eu tenho que ter ajuda mesmo. Eu não posso continuar sozinha do ponto de vista, né, administrativo. Por quê? Porque o laboratório está crescendo. Porque quando você vê crescer... eu me sentia meio que um polvo e seu tentáculo não está conseguindo ir lá, aí você diz, não, você tem que procurar ajuda. Que eu acho que isso aí é uma coisa que se aprende. Porque como no início, quando você começa a empreender, você diz, eu vou conseguir fazer tudo sozinho. Depois você percebe, não, eu preciso de ajuda. E eu acho que isso aí é uma lição muito grande. Até porque na anatomia patológica, a gente precisa de uma cadeia de pessoas. Eu não consigo trabalhar sozinha. Eu não posso chegar lá, receber o material, fazer a macroscopia, fazer a parte técnica da macroscopia, olhar a lâmina, somos nós, e liberar a liberação do laudo, logicamente somos nós, mas tem um revisor de liberação de laudo. Então, é toda uma cadeia que começa lá na admissão do exame. E que a gente está aqui no meio disso,
entendeu? Então, você tem que ver todas as etapas. E, assim, eu falei inicialmente da família, meu marido me deu muita ajuda. Porque ele é uma pessoa que tem mais experiência, né? Ele tem um pouco mais de idade. Ele tá chamando o marido de mais velho. Não tô não. Ó, Marquinhos. E ele me ajudou muito, porque ele me abriu os olhos. Cláudia, vamos... A ideia da sede foi dele, sabe? A ideia da sede foi dele. A gente viu aquele terreno, digo, vamos comprar aquele terreno ali. É aquela velha história, né? O risco. Sim. Vamos comprar. Como é que a gente vai comprar? Não sei, pede aí. Vamos pedir uma coisa aí nos nossos bancos aí para ver se foi baseado nisso aí. Construímos andar por andar. Teve algum momento da sua história que você pensou em desistir de empreender? Várias vezes. Vinícius, Eu não vou te perguntar, porque as pessoas acham que o empreendedor é aquele cara, não, sempre sucesso. Eu amo. Não. As velhas fotos de Instagram, né, que são sempre bonitas, ninguém vê o que tá pra trás daquela foto. Né? O jardim dos outros é sempre mais florido. É mais florido. E assim, quando eu nessas, né, eu vim pra uma cidade que não era minha. Meus 2 filhos já estavam aqui comigo, isso me dava um calor, né? Mas, em algum momento, eles foram embora também, porque eles tinham que estudar, né? E aí, muitas vezes, eu dizia, gente, essa cidade não é minha, o laboratório tá crescendo, graças a Deus, porque você tem que agradecer mesmo. E eu não tenho todos os tentáculos. E aí, dava aquela sensação de, poxa, eu comecei isso, ajuda, você tem que saber pedir ajuda. E isso foi uma grande lição. Todas as vezes que eu queria desistir, no outro dia de manhã, o laboratório abria as portas, tinha os pacientes lá dentro, eu digo, não posso desistir. Né? Porque tem pessoas ali e, como eu falei para vocês, tem um grupo de pessoas que depende de você. É uma frase importante, o sol sempre nasce, né? De novo. Exatamente, o sol sempre nasce. De novo. Quem empreende vai se identificar com isso. Quando chega à noite, que você tá cheio de preocupação, você fala assim, eu vou desistir, pra que eu me meti nesse negócio? Amanhã é mesmo dia. No outro dia você acorda mesmo dia. Exatamente. Com a vontade retada, vamos, é outra perspectiva. É outra perspectiva, mas não tenho nem dúvida. E assim, Conquista foi uma cidade que me acolheu muito bem. Eu acho que isso aí é uma coisa que... Não, hoje você é conquistense, 30 anos de conquista. 30 anos de conquista, eu sou conquistense, exatamente. Eu conquistense, não sou mais ilhense, né? Porque a gente é ilhense. Você não deixou de ser ilhense, você tem mais tempo de conquista do que eu só queria uma praia, assim, uma areinha com um marzinho, sabe? Tem Anagé? Tem Anagé. É legal, fui lá, gostei. Anagé é bom. É porque você comprou um barco, né? Não, comprei um iate. Você tá saindo lá, saiu nas televisões. É meu. Sacanagem. Mas E assim, foi difícil, várias vezes, numerosas. Posso dizer assim, eu digo, não, eu vou embora. Aí eu dizia, vou arrumar minha mala, amanhã eu tô em Salvador. Porque eu pensava assim, amanhã eu vou arrumar minha mala, vou estar em Salvador. Mas não é assim. Não, e outra coisa, você acha também que chegar lá em Salvador vai ser uma maravilha? Vai ser uma maravilha. Não tem nada a ver, gente. E é aquela... Quando você começa a empreender e você começa a ver a coisa crescer, porque você, para crescer, você tem que crescer também com responsabilidade, né? Você tem que ter o mesmo padrão do seu laboratório, tem que estar no padrão dos outros, laboratórios das outras unidades. E outra coisa, tomar cuidado, porque às vezes crescer quebra. Exatamente. Quer abraçar o mundo, não tem braço para isso. Exatamente, não tem braço para isso. Tem um negócio do crescimento das empresas que também é a coisa que, às vezes, quem não empreende não sabe, assim. Quando você chega num tamanho... Você tem que pedalar a bicicleta ainda mais forte, senão vai cair. Vai cair. E quando cai, a queda é muito maior. Muito maior. Porque você já subiu num patamar. Né? Porque às vezes um aumento que você considera de 15%, o custo aumenta 40%. Sim, com certeza. E você não tem como abarcar esse custo. Com certeza. Você não pensou, como é que eu vou pagar esse custo aí, tem um giro de cá. E o pensamento, assim, depois que eu tive administrador, aí você começa a perceber, disse, não, alguém tem que fazer meu faturamento. Não é? Olha que coisa. Como é que o convênio paga? Como é que o convênio Quando paga? Isso é difícil. Paga? Esse é o problema. O índice de glosa. E o pior, o anátomo patológico. Não tinha uma tabela que tinha 5 itens. Isso aí. Então, a gente fazia, por exemplo, E o pedido estômago, não é você nem que pede. Isso, exatamente. Um estômago que valia igual a uma biópsia. Isso não pode. Então, aí é aquela velha história. Foi mudando com o passar do tempo. Por quê? Porque economicamente não ficava viável, não tinha como. Então, você vai dizer, poxa, convênio. Tenho que aprender convênio.
eles fizeram uma associação, que é a Associação dos Laboratórios de Anatomia Patológica do Brasil. A Bralapac, o nome da associação. Eles nos deram também muita ajuda em relação... Porque viram que a coisa estava crescendo, a própria sociedade colocou pessoas da parte administrativa, colocou pessoas da parte jurídica, né? Porque, pelo fato, a anatomia patológica não é uma especialidade nova, mas era uma especialidade que pouco aparecia. Então, muita coisa não estava no padrão. Então, se começou a ver. Então, isso tudo você começa a procurar, porque você está na frente, você diz, poxa, meu laboratório, eu tenho que ir atrás dessa coisa aí, ó. Eu tenho que ir atrás da LGPD aí, né? Tudo isso você tem que estar atento. Então, você dorme empreendedor, dorme médico, acorda médico, dorme empreendedor. E tem um negócio, você vai ver, ó, essa porque assim, você tá lá empreendendo na medicina, lá preocupada com convênio, com glosa, com não sei o que, lâmina, e aí tem um negócio dentro da empresa que você tem que botar dentro do seu curso, que é o tal do marketing. Sim. Como é que mensura, né, o marketing dentro dos resultados da empresa de anatopatologia? Até onde o marketing é importante, porque o marketing é importante. Muito. Mas essa relação de custo-benefício é difícil mensurar na empresa. Que fala que o marketing é importante, mas o PowerPoint não é mais importante que o Excel. É verdade. Essa frase foi dita aqui. Quem foi que disse? Não sei. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Essa é muito boa, essa é verdade. muito boa. E você para pra pensar... Tem gente que não, que acha que não, né? Tem gente que fala que... Vamos pôr aí... Eu não sei se foi a Apple ou dessas aí, que ela gastou anos e anos mais do que o faturamento dava. Hoje não, né? Sim, claro. Hoje, ó, o marketing, por tanto que ela ganhou, acho que até pouquinho, né? Pouquinho, O marketing foi uma coisa importante. Porque eu disse assim, gente, o laboratório tinha sua marca, saía no rádio, saía na televisão. Eu vou inserir o laboratório nas campanhas. Então, Outubro Rosa, Sim. Laboratório Micro, todos funcionários, todo mundo de rosa. Fomos, caminhada. Então, isso tudo fez com que a empresa fosse vista, fosse ouvida também. Então, você tem que ter essa visão. Sim. Você não pode ficar lá dentro do laboratório só achando que você tem que ter... A população também tem E um negócio que também confiar em você, entendeu? que você uma vez fez até... Talvez você nem lembre, mas com o seu cliente. Você entendia que o cirurgião era o seu cliente. Sim. Uma vez a sua administradora ligava pra gente, tá tudo bem? Exatamente. Hoje a gente tem um setor chamado relacionamento. E isso é muito... Porque isso foi amadurecendo também, muitas vezes o seu cliente não é nem o paciente. Sim. É o médico, é o cirurgião, é o médico, o endoscopista, e por aí hospital, vai. Né? Hoje a gente tem relacionamento com o cliente. E isso é muito interessante. E foi uma ideia minha. Eu digo, não, a gente vai colocar agora o relacionamento. Por quê? Porque a gente precisa trazer o médico para perto da gente. Explicar o que é o exame anatomopatológico. Explicar o porquê que tem que colocar um líquido fixador. Entendeu? Então, isso é importante. Na UESB, agora de uns 7 anos para cá, a primeira aula é sobre anatomia patológica que eu dou para os meninos quando entram. Falando da importância da especialidade, que é importante. Que aí o aluno tá chegando para fazer medicina e se depara com o microscópio naquela lã rosa e azul. Mas isso aí eu acho importantíssimo, sabe por quê? Não, tem que tomar até cuidado para falar isso. Não sou de maneira nenhuma contra a metodologia ativa, sou até a favor. Sim. Só que um pouco, talvez, que eu vejo que a metodologia ativa, ela, como não tem mais isso do especialista, a gente não passa mais em cadeira. Então, o menino mesmo, ele não vê essas... Igual você falou, eu passei em todas as... Não passa mais numa... Nossa, vai ficar na cadeira ali de anatomia patológica. Não, ela é embarcada num componente. Nós, ainda na UESB, você sabe disso, Sim. A gente ainda tem. Então, a patologia, a anatomia patológica, ela faz aí 2 anos. Eles ficam 2 anos comigo. Então, aí a gente tem as aulas práticas, né? Exato. As aulas teóricas, depois as práticas, sentado no microscópio. Entendeu? E assim, foi ali mudança. Que eu vi que não dava pra mim.
Olha você, bonecão de Olinda, olha o Senhora. tamanho. Aí dor Eu no saía da aula pescoço, assim, né? ó. Oi, Eu digo sempre que eu tenho mais relação com o meu microscópio do que com o meu marido. Eu faço uma DR com o meu microscópio. Porque é o dia todo. O dia todo, né? Ali, junto. Né? E aí a gente não tá lembrando de dizer o custo que é, né? Um microscópio. Baratinho. De uns tempos pra cá, o que foi que se percebeu? Se percebeu que a anatomia patológica não podia ser mais manual, artesanal. Ela tinha que ser automatizada, porque a quantidade de exames aumentou. Sim. Então, e aí algumas empresas, principalmente as empresas alemãs, começaram a fazer aparelhos que facilitaram muito a vida da gente. O processamento histológico hoje mesmo é uma máquina que tem uma inteligência artificial lá dentro. Então, ela controla tudo, quase tudo. Preciso do humano ainda? Preciso, com certeza absoluta. Depois vai para a inclusão, depois vai para o corte. Tudo isso aí eu tenho um humano. Depois vai para um corador que ele cora sozinho. Ele faz tudo sozinho. Então, você percebe que já houve uma automatização que não existia antes, gente. Os laboratórios ainda eram manuais. Cláudio, você tocou num tema aí da inteligência artificial. Sim. Eu fiz um curso bem básico, né, sobre isso na medicina. E se usa muito em rádio, e se parece que estão querendo botar... Já tem muito também na patologia, porque a inteligência artificial ela precisa de padrão. Padrão, isso, Quanto mais padrão for, Quanto mais você melhor a máquina funciona. né? E já parece que já tem alguns, assim, né, na patologia. A gente tem leitura para o scanner de lâminas, que é você coloca o caso todo do paciente, escaneia e o patologista lá do outro lado do Brasil libera seus casos. Isso é uma possibilidade. A IA, a gente já tem. A gente ainda está engateando como uma, né? Imagina, eu estou sempre falando, é artesanal, você precisa do humano. A gente ainda está engateando, mas já se fala nos grupos. E o povo está assustado? O povo está radiologista? assustado. Eu acho, aí, eu vou puxar só uma mensagem, logicamente, eu acho difícil, porque você precisa ter o raciocínio clínico. Eu não sei se a IA vai conseguir isso. Tem um colega meu que é radiologista, ele é de um grande grupo, Sim. até no Rio. Ele participou desse curso comigo. Ele fala, olha, para mim, a inteligência artificial só está somando. Por quê? O que acontece que esse grupo no Rio faz? Eles têm a inteligência artificial. Como ela vê o padrão, Sim. o que sobra para eles olharem? Aí é que vai pegar o cara bom profissional. Ela antecipa aquele laudo que precisa ser feito mais rápido. Isso. Então, por exemplo, ela no dia lá fez 100 exames e achou lá 4 TEP. Tromboembolismo pulmonar, TEP, desculpa. 4 tromboembolismo pulmonar. Esse laudo, um era o 99 e esse passa para frente. Sim. Para cair na mão do ser humano ver. Mas aí você falou uma coisa assim, tá somando para ele que continua lá. Porque lembre-se que quando você consegue avaliar 100 só com inteligência artificial, você deixa de precisar de um monte de profissional. Exatamente. Então, isso de fato vai diminuir o espaço de algumas especialidades. Isso. Sim, mas eu acho que ao mesmo tempo também pode gerar mais emprego. A inteligência artificial, eu não acho que ela vai tirar emprego. Não, eu também, era igual talvez ela tire, ela acabe com a profissão, mas vai se criar outra. Isso. É igual as mídias sociais, o CD, era disco, virou CD e agora você não ouve mais, você não compra mais o CD. Datilógrafo. Então, ela acabou, mas virou... Eu acho que isso acresce. No episódio aqui do Carlos Barbieri, ele falou um dado importante disso aí, que é, assim, que acho que ele colocou em 20 anos... 85% das pessoas não terão as skills suficientes para entrar no novo mercado de trabalho. Porque, na verdade, o mercado de trabalho vai mudar, está mudando e mudando muito rápido. Vai. Né? A gente está falando de 5G hoje, mas já se fala do 6G. Já. Né? E assim, a evolução da humanidade vai ser muito rápida. A gente vai evoluir 100 anos em 10. Em 10, é isso mesmo. Eu mandei para a Rafa essa semana um prédio na China, né? O prédio em 10 horas... construiu rapidamente, mas... Eu vi. E o outro, assim, com inteligência artificial também já tem um caso de um paciente que voltou a caminhar, ele já tinha anos, né, com a lesão medular, e houve uma conexão
cerebral. Ainda vou ler sobre isso para ver até onde é a tecnologia, como é que funciona isso, mas houve uma conexão cerebral com a medula através de Bluetooth. Aí o paciente começou a caminhar. É igual o submarino que foi... Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer. E eu estava vendo uma discussão exatamente sobre a evolução da IA, e o cara falou muito claramente, falou assim, olha, você vai ver em 10 anos aí, surdo voltar a ouvir, cego voltar a enxergar. Tem um livro muito legal, voltar a caminhar. Deep, como é que é o nome? É sobre de um médico falando sobre inteligência artificial, Deep Medicine, é sobre inteligência artificial. Ele não tem traduzido, não. Só na língua inglesa. Entendi. Mas você vai ali no Bafana, The Right, The Left, vai, dá pra entender, entendeu? O Joel Santana. Saudade dele, gostava quando ele... Mas eu acho que isso vai agregar muito. Então o povo também tá assustado. Tá assustado, com certeza, absoluta. Eu não sei se na etapa, porque o exame da anatomia patológica tem uma etapa anterior chamada macroscopia. Sim. Esse exame é um exame a olho nu. Onde você mede, pesa, mede o tamanho do tumor, vê se o tumor tem relação com pleura, no seu caso. Então, assim, essas coisas ainda a gente depende muito do humano. A coisa das imagens, é claro que vai acontecer. Porque ele vai pegar o padrão, por exemplo, de um adenocarcinoma de pulmão e vai juntar, isso vai. Porque o mundo... a gente não vai voltar lá pra história, a gente tem que ir pra adiante, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, eu também acho. A gente tem que se adaptar. Com certeza. E pegando andar pra diante. Agora você não tá mais só, né? Não. E aí, você vai ficar só gestora? Vai abandonar o assistencial? Ô, Rafael, que pergunta difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Lembra que eu falei assim, que a empresa, ela não pode ter uma empresa que você criou. Essa era uma das minhas preocupações. Porque quem é que vai, em algum tempo, me substituir? Porque eu não sou onipotente, onipresente. Só, né, o pessoal lá em cima. E eu tenho 2 filhos médicos. E no último ano da minha filha, ela decidiu fazer patologia. Não falei nada, fiquei calada, louca para que ela fizesse, logicamente. Mas se você disser faça, ela ia dizer, não, vou fazer porque minha mãe está dizendo que é para eu fazer. Se apaixonou, se identificou, até porque, assim, eles conviviam comigo. Então, eles viam a minha vida como é que era, né? Dentro da universidade, lá dentro do laboratório. Pronto, fez. Por sorte do senhor divino, casou com outro patologista. Eu e os dois. Sim. E a gente ainda tem mais 2 patologistas trabalhando com a gente, que é Jean e Eduardo, que complementam a equipe. Imagine, uma só, né? E hoje, eu vou ser bem sincera, eu passei, não estou dizendo que isso é o correto, tá, gente? Mas eu passei 30 anos da minha vida sem férias. Literal. Você me perguntar assim, mas você queria férias, Cláudia? Não. Mas isso é errado. Por quê? Porque o ócio é importante. Você falou uma coisa interessante no início da nossa conversa. O ócio é importante porque ele faz pensar. Mesmo assim, eu pensava no meio daquela confusão toda, eu ainda, né, sozinha, eu pensava. Mas o ócio, ele faz pensar. E pensar muito mais, ver coisas que você não via antes. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixinha. Porque talvez aquele pensamento que você tinha, ele surgia porque você tinha um problema. Exatamente. E com certeza absoluta. Então, assim, hoje eu estou com mais 4 patologistas, vivendo uma vida babesca, entendeu? Então, assim, eu fico com os casos urgentes, os casos difíceis, faço as biópsias de congelação, você sabe, né? Os anátomos de congelação. E hoje eu circundo o laboratório, eu ando por todos os setores do laboratório, enxergando o que eu não enxergava antes, literal. Então isso é bom, ué. E minha filha também, hoje ela divide a gestão comigo. E eu tô cada dia mais levando para ela. Por quê? Porque ela já tem uma visão diferente. Ela fez o curso da FGV. Quando ela viu que a coisa ia... Sabe? Minha mãe vai fazer o curso da FGV. Vou e fez. Quando eu tava na direção do nosso hospital, ela marcou a reunião. Rapaz, ela é um empreendedor agressivo. Ela sabe. Chega, fala, imponente. Não parece nada com a mãe. De jeito nenhum. Não comprou, né? Não comprou. Mas assim, aí hoje você vê que pelo fato da gente estar... Por exemplo, agora, de agosto do ano passado
até semana passada, eu estou fazendo treinamentos junto com o pessoal da enfermagem. Por que eu estou fazendo treinamento com o pessoal da enfermagem? Porque são eles que acondicionam o meu material. Então, a gente está fazendo treinamento. Pegando o grupo, quem está fazendo treinamento sou eu. Eu nunca pude sair do laboratório para poder fazer isso. E a segunda etapa são os médicos, logicamente, né? Claro, vou passar para eles posteriormente. É o time que dá mais problema. É, o time que dá mais problema. Esse o Mas RH é difícil. esse é o RH é difícil. Isso. Problema e solução, né? Mas assim, aí você começa a pensar, né? Um pouquinho fora da caixa. Você começa a dizer, puxa, olha, a gente está com uma reforma da nossa sede, que a nossa sede... A nossa sede tem 18 anos. Eu já reformei a sede. É a terceira vez que eu reformo a sede. Normal. Se for pensar, eu digo, meu Deus, de 5 em 5 anos eu reformando essa sede, mas é querer mudar, é achar que ali não, aqui tem que ter esse outro setor. É acompanhar a evolução do negócio. É acompanhar a evolução do negócio, exatamente. Então, assim, e muitas vezes era eu mesmo que ia lá, sabe? Ajudada muito pelo meu marido também, que entende muito de obra, de construção. Era eu que ia lá, não, eu quero assim, eu quero mudar a recepção. Quero que a recepção seja a recepção mais acolhedora, porque nossos pacientes estão passando... Né? A maioria, infelizmente, ainda, nós somos ainda, é a realidade, está passando por algumas dificuldades. E você tem que ser bem acolhido. Você está com o material na mão, material anatomopatológico, que você sabe que pode sair um diagnóstico ali de uma doença maligna. Bom, e aí agora eu estou aqui nesse ósseo saudável exatamente por causa disso, porque agora eu estou fazendo o ósseo. Sabe aquela coisa do ósseo? Agora que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Você me perguntar assim, você tirou férias? Eu tirei, durante esses 30 anos, eu tirei 15 dias. Eu fui para os Estados Unidos com meus filhos. Eu fui para Disney com eles. Foi maravilhoso. Quem nunca foi pode ir, porque é bom demais. É bom demais. Foi a todos os brinquedos, foi bom demais. Foram 15 dias. Foi a única época que eu saí. Lógico, eu ia para congresso, todos que apareciam, eu ia, passava ali 3 ou 4 dias, mas retornava para trabalhar. E tô nessa vida agora de tentar me acostumar com essa redução botando o pezinho um pouquinho, sabe, no freio, para dar uma maior... Mas a micro não, né? De jeito nenhum, Tanto a gente continua. Você já tá em outra cidade também. Exatamente, a gente tá agora em Ilhéus. Estamos em Ilhéus. Por que será? Isso, mas isso é uma coisa que eu ouvia muitas pessoas me dizer assim, mas Cláudia, você não cresce. Não cresce no sentido de ter unidades em todos os lugares. E aí vinha meu medo da qualidade, porque eu tenho que ter a mesma qualidade que eu tenho hoje. E como é que eu ia olhar a unidade? Já que eu não tinha um grupo de patologistas. Você ia ter que ficar rodando, né? Rodando, exatamente. Eu não podia sair da sede, porque eu era a única e não dava para eu procurar, né? Não dava para eu ir ficar... E hoje não, hoje eu tenho um grupo de 5 pessoas. Então, a gente está em Ilhéus e pretendemos entrar nesse interior da Bahia, porque a Bahia precisa de laboratório de anatomia patológica. Verdade. Com certeza. Se você for olhar, o número de laboratórios no interior da Bahia é muito pequeno. Até em Salvador é muito pequeno. Com certeza. Pela importância que isso é, Mas, entendeu? Talvez quase o Brasil inteiro. É claro. Se você tirar aí umas 10 grandes cidades... Tem aí... região do norte do país que não tem laboratório de anatomia patológica, entendeu? Então, assim, é preocupante. É muito preocupante. Eu faço uma campanha dentro da universidade para ver se as pessoas se interessam. Faço uma liga de patologia, né? Mas consegui 2 alunos. Olha, já é uma grande coisa. É evolução, claro. É uma evolução. Já consegui 2 alunos para fazer, que estão fazendo anatomia patológica. Já está atuando. Vinícius, que está atuando, né? Meu xará. Isso, e Gabi, que também fez também. Eu estou falando o nome deles porque eles são médicos patologistas, né? Então, assim, eu fico muito honrada pelo fato de você ter, até você trabalhar com teus alunos também. Isso dá uma sensação de continuidade, sabe? Então, eu estou assim nesse processo de sucessão. Olha que coisa massa, legal. Porque você imaginar que a primeira turma formou há 13 anos. Isso, né? Então, exatamente. Né? Então, nesse período aí dessa turma toda que formou aí, que dá na casa aí de quase 400 médicos. Né? E assim, eu sempre repito isso, né? A melhor... Eu estou fazendo uma sucessão que é maravilhosa. Eu estou sendo sucedida pela minha filha, que é a pessoa que você tem que confiar. Filho.
né? Não existe parâmetro melhor do que esse. Então, assim, para mim isso também é... Sabe aquele repouso? Tá deixando não é que eu vou... também, isso, né? não é que eu vou repousar não, tá, gente? Eu continuo trabalhando, tá? Mas, assim, é a sucessão. É muito interessante e tem que ser feita, as coisas têm que ser renovadas. Porque o jovem, ele traz muita coisa. Sim. De Gerações tudo, diferentes. De gerações diferentes, de pensamentos diferentes. Então, a gestão é eu e ela. Então, assim, a gente tem embates, que é bom esses embates, porque, de qualquer forma, ela muda a minha visão e eu mudo a visão dela. Isso é importante. E a gente tem que saber ouvir o outro lado também. Então, é um aprendizado. Eu continuo aprendendo. Que aula, hein? Isso aí. Professora Cláudia. Quando você Não podia deixar de começar... chamar de professora. Você começou aí, né? Vai viajar muito. Tem um amigo nosso aqui do Oscar, que ele te Sim. dá muitas dicas. Ele mesmo? viaja bem. Viaja. Tem Trabalha pouco, É, também. Trabalhou, eu fiz o cálculo esses dias, eu acho que ele trabalhou aí 20 dias. Foi já mesmo? contando com essa semana, contando essa semana tem 20 dias de trabalho já. Ah, eu quero isso aí. isso aí. Esse rapaz Minha é bom. meta é isso aí, meu foco é isso aí. Pronto, eu vou lhe apresentar ele. Cara Apresente, bom. cara bom, né? Cara bom, legal. bom. Imagino. Estamos chegando ao fim. Mas vamos falar do ócio agora. Sim, que tem o patrocínio. Do Reserva do Vale, que é o café conquistense, né? Um empreendedorismo local também, né, Rafa? Sim, Com certeza. E que combina bastante com o ócio, né? Sim. um cafezinho. Vamos conhecer um pouquinho. Eu sei que você teve pouco ócio ao longo dos 30 anos, como você falou, mas tem. Tenho. Não deixem de acreditar que eu tenho. Eu tive e tenho ainda. Tá muito, graças a Deus. Pode falar. Isso aí, ó. A gente vai fazer umas perguntas, tentar responder, né, Vinícius? Com pequenas frases, uma Exato. palavra. Tá. A gente quer lhe conhecer um pouquinho fora da medicina. Sim, Isso aí? sim, Fora da pode medicina. ser. Então pode vamos ser. lá. Um hobby. Leitura. Eu faço parte, inclusive, de um clube de leitura. Olha. A cada mês a gente lê um livro, se reúne, um Oh, grupo massa. de mulheres, se reúne e conversa muito. Eu gosto Sai na também porrada muito de na viajar. discussão, não? Não, nós somos depende muito. Ah, eu tô falando. Mas a maioria é equilibrada. Mas qualquer livro... Cada um escolhe o livro de um mês. Ah, perfeito. Entendeu? Então é bem interessante, porque ele estimula. Eu sempre gostei muito de leitura. Meu ócio também é a leitura, na realidade. Eu gosto. Gosto de assistir séries também. Agora, eu gosto muito de viajar. Apesar de eu ter trabalhado tanto, eu viajei muito também na minha vida. Conta pra gente, já que você falou do seu hobby, que é leitura, indica pra gente um livro. Rapaz, eu li um livro, que aí também você sabe, né? As mulheres hoje em dia estão aí à frente. Então, tem um livro que eu gosto muito. As Vitoriosas, de Letícia Colombiani. É muito bom esse livro. Mulheres. Aí, ó. Não é isso? Massa. Mas- Água Fresca para Flores, Valérie Perrin. É muito bom esse livro. O livro começa assim com uma coisa meio de cemitério, mas com o passar do tempo você se apaixona. Um livro é desse tamanho. Mas você lê, em 15 dias você lê o livro. É muito bom mesmo. Que bacana. Já que você falou de série também, indica uma série. Adoro, tô assim apaixonada entrando no dorama, né? Naquelas séries. Dorama. Sim, o povo fala. Eu não comecei, não. Foi, Gisele, que Ó, falou do Dorama aqui. foi. Assistam uma série chamada A Lição. Não vou contar porque senão perde a graça. Certo, Alice. A Lição. É muito, muito interessante. Muito interessante. São 16 capítulos só. Eu também tenho, eu já vi muitas séries gigantescas, mas hoje eu tô gostando dessas assim. Porque Isso. as gigantes eu paro de ver. Game of Thrones, essas coisas. Mas Uma música. isso aí me pegou. te toca. Uma banda, né? Uma banda. Eu gosto do Titãs. Eu gosto de rock. Na realidade, eu gosto de rock. Eu gosto de Amy Winehouse. Yeah. Meu gato se chama Falecida. Amy, falecida por causa dela. Eu gosto muito. Eu saí daqui pra assistir o show dela, Que bacana. quando ela hein? tava viva. Eu fui pro Rock in Rio já 2 vezes, é bom demais. Eu gosto. Roqueira. Roqueira, eu gosto, não, eu gosto. Eu gosto muito dessa parte de música. Eu ouço muita música, porque até durante o trabalho isso permite você assistir, você ouvir. Porque você está ali centrado no seu microscópio. Então, você ouve muita música. Meu marido gosta de música, meus filhos gostam de música, porque viveram isso, né? Isso é bom. Mas eu gosto, particularmente, eu gosto do Titãs. Uma comida. Toda comida baiana, né? De dendê, né, gente? Um camarão, uma moqueca, um vatapá. Sou baiana.
Entendeu? Baiana raiz. Você falando de Ilhéus ali, acho que é Banco da Vitória ali no caminho entre Ilhéus, tá bom? Sim. Pra mim é a melhor muqueca. A moqueca de pitu. Aí, Exatamente. Eu até falo, quando eu fui, quem me levou primeiro foi Juvenal. Foi Juvenal? Foi. É bom demais. Ali é bom demais. Ali é bom demais. É enorme, Você enorme. falou, Juvenal, esse bicho vai me comer antes de eu comer. Mas é bom demais. Não É bom demais. É bom demais. Bom É bom demais. mesmo. É bom demais. E você falou de viagem, uma viagem inesquecível que você fez. Disney. A Disney é legal mesmo. É muito Não, bom. vamos botar ela pra bater um papo com o Vitor. Nossa, Você vai passar coisa de O Vitor 5 ou 6 trabalhou na dias Disney, falando de Disney. Ave direto. Maria, eu fui pra todos os brinquedos, gritei Mas junto com as eu crianças. não conheço alguém. Assim, pode ser que eu esteja errado. Que foi e não gostou. Isso, eu também acho. Aí a pessoa Porque assim, tem problema. eu não gosto de montanha-russa, essas coisas. Não é Sim. porque eu não gosto, porque eu tenho uns revertérios e passo mal, né, mesmo? Mas Eu também passo. eu vou lá ver, adoro, velho. Adoro. Também. Né? Mas eu não conheço alguém, Foi né? a viagem maravilhosa. Eu fiz de tudo que você possa É pensar lá massa dentro. mesmo. Pra todos os parques, junto com os meninos. Que bacana. Foi. E um sonho de viagem? Eu quero conhecer Paris. Eu quero viver alguns dias dentro de Paris. Não é fazer aquela coisa, aquele tour. Sim. Passar um mês, assim. Passar um mês. Isso é uma das coisas que eu já tô, né, pensando aí nesse ócio. Pô, é bacana. Você que hein? gosta de leitura. Isso, exatamente. É bom demais. É bom demais. É meu sonho. Chegou o momento do seu jabá. É, claro. Daí os Os contatos. do rede laboratório. social. A nossa rede social, Instagram, Facebook, é @microdiagnóstico. Porque a gente hoje mudou, na realidade a gente fez uma mudança de logo a partir do marketing e era micro, serviço de anatomia patológica e citopatologia, hoje é micro centro diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico hoje é muito mais amplo, né? Sim. E, lógico, isso tudo foi pensado pelo marketing, Pelo marketing, né? Então é @microdiagnóstico, pode dar o telefone? Pode, Claro, e deve. 77-2101-2353. Vou contratar sua consultoria. Ó, vou te falar que foi um dos melhores jabá feitos aqui até hoje. Foi mesmo. Tem gente que vai... a gente fica não. com vergonha. Tem que sentar Mas queria agradecer muito. Acho que foi um episódio fantástico. Muito bom, viu, fantástico. Cláudio? Muito obrigado. Obrigada a você. Foi Só um dizer pra aprendizado. ele que eu fiquei honrada na hora que ele me convidou, porque eu assisto. Eu gosto muito desse bate-papo. Porque não é um bate-papo engessado. Né? Porque você também falou, Cláudia, a gente vai conversar. Mas eu já vim assistir, eu digo, Rafa, o episódio de hoje foi muito bom. Isso é bom, isso é uma iniciativa muito boa para a cidade, trazer coisa nova, né, gente? Isso é importante. Acho que a gente tá aí nessa briga, né, Rafa, na inovação aí, pelo menos na nossa área, a gente tá sempre Com certeza. puxando isso aí. Isso Com aí. certeza. Então, para você que viu, obrigado, tá? Não esquece de compartilhar, se inscrever, tá? Vamos lá que a gente precisa chegar a 1.000 inscritos, não vai dar mais tempo pra camisa, Eu acho né, que não Pé? dá, não. Não chegamos a 1.000 antes do feijão, o feijão já vai acontecer no próximo final de semana, né? Sim. Mas continuamos a briga para chegar aos 1.000 até o final do ano. Até o final do ano vamos conseguir um brinde para sortear no final do ano. É isso aí. Pra gente chegar em 1.000 inscritos, né? Obrigadão, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Bom Bom ócio. ócio a todos.